Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para vocês que estão conectados nesta tarde, né, no Instagram. Eu vim aqui para trazer uma palavra para vocês, uma palavra de edificação, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. E eu vim falar sobre o amor de Deus, sobre a bondade dele, que é tão grande, tão soberana sobre as nossas vidas. Esse amor é um amor sublime, um amor incomparável. Qual é o homem que teria coragem de morrer por mim e por você? Qual é o homem que teria coragem de carregar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas angústias? Nenhum outro, não há outro. Nenhum homem teria essa coragem. Mas há 2000 anos atrás, um homem que nasceu para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E ele levou as nossas angústias, ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas transgressões para morrer, para se doar, para que eu hoje estivesse aqui, para que você hoje estivesse aí, para nos dar vida, para nos transformar, para nos dar paz, porque só há ele, só é nele que temos paz. Não há outra pessoa. Não podemos imaginar, nem comparar, que existe alguém que tenha tanto amor como o Senhor Jesus. Então, mesmo que você vá buscar em outros meios a felicidade, você nunca vai encontrar esta felicidade, porque esta felicidade, só quem tem para mim e para você é o Senhor. É uma felicidade que eu não posso nem te explicar, porque é uma felicidade que é da alma, vem do coração de Deus. O Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo. Então, a paz que há nele, ele passa essa paz para nós que estamos aqui. Então, mesmo que você vá buscar a paz, a felicidade, em outros meios, em outras coisas vãs, você não vai conseguir ser feliz. Porque o único que pode trazer felicidade para a tua vida, para a minha vida, é Jesus. Este sim traz alegria, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele faz você passar pela tempestade, ele faz você andar sobre o mar. Aleluia! Esse Deus que é tão maravilhoso e tão soberano, só ele pode fazer isso, só ele pode trazer a paz que nós precisamos, porque muitas das vezes nós buscamos paz naquilo que não nos edifica, nós buscamos felicidade naquilo que não nos edifica, mas eu venho aqui para te dizer que existe um homem chamado Jesus, que liberta, que transforma, que traz paz para a tua alma, que traz consolo para o teu coração aflito. Este homem se chama Jesus. Glória a Deus. Ele mesmo, o único, mesmo que você percorra um caminho no qual ele não queira, buscando a felicidade, ele permite que você vá. Ele diz, vai. Mas tu sabes, aí dentro do teu coração, que tu só vai ter paz. Tu só terás paz quando tu abrir o coração para ouvir a voz dele e ouvir o que ele tem para te dizer. E esses dias o Senhor falando comigo, esses dias que o Senhor falou comigo, glória a Deus, o Senhor, ele tem falado comigo, né? Me deu uma palavra. Tem uns dias aí que ele me deu esta palavra. E eu quero compartilhar, né? Eu quero compartilhar com vocês esta palavra.
que é tão grande, que é tão maravilhosa. Eu quero compartilhar, eu quero passar para vocês, né? Eu quero que a palavra que eu venha trazer e que eu vou trazer para vocês seja para a edificação, seja para a transformação, que seja para o aprendizado, né? Mas é uma palavra bem dura, né? Bem dura, uma palavra bem... É tremenda essa palavra, né? É uma palavra de repreensão, né? É uma palavra de transformação, é uma palavra de... Como é que eu posso informar para vocês? É uma palavra dura, né? Mas é a palavra do Senhor, né? E essa palavra fica no livro de Ezequiel, o capítulo 8, né? O versículo 5. Mas esta palavra, né? O título, né? As abominações no santuário. Tremenda nesta palavra. As abominações no santuário. Aqui fala sobre o santuário, né? E trazendo para nossos dias de hoje, o nosso santuário, a morada do Espírito Santo, né? Então aqui estava falando sobre o templo, né? Onde pessoas, né, estavam sendo levadas para uma adoração diferente, né? Mas vamos ler, né? Para ver o que o Senhor tem para nos falar esta tarde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O poder do Senhor é grande. O poder do Senhor é grande. O poder do Senhor é grande em nossas vidas. Glória a Jesus. E diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes. E o 6 diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Aí, mas verás ainda maiores abominações. Aí o 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles e estava em pé, diante das pinturas. E cada
cada um havia na mão o seu incensário e subia uma espécie nuvem de incenso. Então me disse: filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estás vendo. Aqui fala sobre o santuário, né? O templo. E esses anciões aqui, eles, há um certo tempo, eles disseram que o Senhor tinha abandonado a casa, né? Que o Senhor não estava vendo o que eles estavam fazendo. Então aqui fala sobre a idolatria. Sobre uma idolatria onde o povo de Israel estava se induzindo, deixando se levar pelas abominações, pelas idolatrias, né? Pelas coisas vãs que não edificam a nossa vida. Então o povo aqui estava sendo induzido a adorar uma deusa chamada Tammuz, que é uma deusa da fertilidade, onde era uma deusa da divindade. Então, essa deusa era uma deusa antiga, onde os homens, né, as mulheres, eles estavam adorando este Deus, né, que era um Deus da fertilidade, um Deus da vegetação. Então, este Deus, ele morreu, né? Ele morreu. E é muito importante a gente ver que era um Deus onde havia uma idolatria, né? Uma idolatria do povo para com este Deus, porque de ano em ano ele morria e todos os anos também ele ressuscitava. Então, simbolizava o ciclo da vida vegetal. Antes de morrer, este Deus, né, era um Deus, né, do rei de Urucã. Era um cargo de muita importância, né? Podia também ser conhecido como Buzi. Era marido de uma deusa chamada Istá. Então, assim, o povo, eles estavam numa idolatria tremenda, porque esse Deus aqui era um Deus da fertilidade, um Deus da vida vegetal. Quando as mulheres elas viravam o rosto, né, para adorar essas imagens, esse Deus, né? Então, assim, é uma palavra que fala sobre a idolatria, né? O povo sendo levado a se prostituir, porque aqui era uma adoração a um Deus diferente do nosso Deus, né? Do Deus de Israel. Então, estes homens aqui, os próprios anciões, né? Eles estavam induzindo o povo, né, à idolatria, induzindo o povo a adorar um Deus diferente, a adorar este Deus que era o Deus da fertilidade, da sensualidade, era o Deus também do sexo, né? Onde eles viraram o rosto, né, para adorar este Deus. E o que o Senhor, ele falou para comigo, né? Aqui fala sobre a idolatria,
aquela que a gente vê aos olhos nu, né? Mas muitas das vezes nós se comportamos como estes homens aqui. Estamos em uma idolatria, estamos adorando algo, estamos adorando alguém. Estamos de uma forma na qual o Senhor não quer que nós estejam. Então, assim, também há outros tipos de idolatrias, né? Há outros tipos de adoração. E quando nós adoramos algo que não vem de Deus, ou quando nós adoramos coisas que não é para adorar, né? Ali causa os ciúmes de Deus. Ali causa a ira de Deus. Porque Ele nos criou para que nós viéssemos ter uma adoração para com Ele. Então Ele criou a gente para nós o adorar, nós o exaltar, nós o glorificá-lo. Né? Ele não te criou, Ele não te formou para que você viesse adorar coisas, animais, pessoas, seja ela qual for. Ele nos criou para nós adorar a Ele. Ele é o único que merece a nossa adoração, que merece a nossa renúncia. Porque quando nós decidimos, servir a Cristo, Ele também está dizendo que nós temos que renunciar. Muitas das vezes a gente quer tirar as imperfeições do nosso corpo, mas a gente não quer tirar as imperfeições que há dentro de nós. Né? A gente se veste de uma vestidura na qual pessoas olhem para nós e digam, ali vai uma crente, ali vai um crente. Porque ele nos vê por fora. Mas o Criador, o Cristo vivo, o Cristo reto, Ele nos vê por dentro. Ele nos conhece por dentro. Enquanto você pensa que você se vestindo de uma vestimenta na qual as pessoas venham te ver e venham dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Mas o Senhor, primeiro, Ele quer que a transformação, que a renúncia, que a limpeza, ela aconteça dentro de você. Não adianta eu e você mostrar para o mundo, para as pessoas que estamos bem vestidos, levantamos na nossa cabeça e ali vai. Muitas das vezes alguém olha para nós, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas o Senhor manda dizer para você, as vestimentas têm que ser vestimentas espirituais. Primeiro, a libertação tem que ser dentro de você. A transformação tem que vir de dentro para fora. Então, primeiro, o Senhor quer limpar a casa dentro. O Senhor quer tirar de dentro de você a idolatria, as imperfeições, as abominações, que muitas das vezes nós achamos que nós não adoramos outras coisas a não ser a Deus. Muitas das vezes nós, que somos servos do Senhor, somos os primeiros a idolatria, a ser levado pela idolatria, a adorar outros deuses ou coisas. Não é você adorar algo que está na parede. Não. É muitas coisas que estão dentro de você, que você faz do seu coração o santuário. Então, dentro do seu santuário, dentro do templo, que é você, o Senhor quer que a sua vida, o seu coração, a sua alma seja para Ele. Tem que limpar o altar, tirar toda a imundícia, toda a impureza do altar. Porque o altar está de uma forma que o Senhor não está se agradando. Então aqui em Ezequiel, capítulo 8, fala as abominações num santuário. E hoje, aqui era o santuário, era o templo, né? Onde aquele templo era usado para as pessoas irem adorar o Senhor, né? Para as pessoas irem cultuar, exaltar, dar honra a Deus, levar suas ofertas para o altar. E este povo estava sendo induzido pelos próprios anciões. Eu e você somos anciões de nossos lares. Aqui fala sobre a idolatria. O povo estava em uma decadência total. O povo estava adorando o sol. O povo estava adorando essa deusa chamada Tamuz, que era a deusa da fertilidade, que era a deusa da sedução, a deusa do sexo. Então o povo estava sendo levado para um altar
desconhecido, para um altar que não estava a presença de Deus, que a outra hora estava sim, mas os anciões, quem era particular de Deus, quem tinha intimidade com Deus já não estava mais acreditando que o Deus, que o Deus de Israel falava, porque aqui na palavra do Senhor fala que eles disseram que o Senhor tinha abandonado a terra, que o Senhor não estava mais vendo o que eles estavam fazendo. Então eles mesmos, os anciãos, estavam levando o povo a uma idolatria terrível. O povo estava adorando essa deusa. O povo estava sendo induzido, sendo guiado de uma forma diferente. Então quem levou o povo a essa idolatria foi Manassés. Ele colocou no templo, no templo do Senhor, essa imagem, essas imagens, essa deusa chamada Tamuz, essa deusa que é uma deusa da fertilidade. Então, é uma palavra onde muitas pessoas, diz que não, essa palavra é para quem está adorando ou está sendo guiado ou guiada, ou falando aqui, não estou falando aqui sobre religião, estou falando aqui da palavra do Senhor. Estou falando aqui de uma palavra que o Senhor me deu. E ele fala no capítulo 8, o verso 16, fala assim: e levou-me para o átrio anterior da casa do Senhor. Então era dentro da casa. A idolatria estava acontecendo dentro da casa. A adoração estava acontecendo dentro da casa. Então o povo estava adorando esta deusa dentro do santuário. E no teu santuário e no meu santuário, quem tem que habitar é o Espírito Santo. Aí fala mais, E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virado para o oriente. A idolatria estava tão grande que eles estavam adorando o sol. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência? A terra de violência tornam a irritar-me, e eis tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Aqui foi um recado. Aqui foi o Senhor que pegou Ezequiel e levou para essa intimidade. Uma intimidade diferente, onde Ezequiel, ele teve que ser pego pelos cabelos para o Senhor levar ele até onde o Senhor queria que ele fosse, para ele contemplar, para ele ver o que estava acontecendo, como é que o povo estava se prostituindo, o povo estava adorando, exaltando outros deuses. O povo aqui estava numa idolatria tão grande, tão terrível, que eles
estava adorando o sol. Ele estava adorando essa deusa, uma deusa da fertilidade. Então, a idolatria muitas das vezes está dentro de mim, está dentro de você. Aqui fala sobre o templo de Jerusalém. O templo onde os homens, os próprios anciões, estavam sendo levados pelas suas próprias vontades para adorar aquilo que não era para adorar. Glória a Jesus. E essa palavra me chamou bastante atenção. Essa deusa era uma deusa babilônica. O povo de Israel foi escolhido para não adorar outros deuses. Se a gente for ler lá, não sei, eu não estou lembrada. Vou olhar aqui. Em 1 Samuel, glória a Jesus. Onde o povo também chegaram para Samuel, né? Chegaram para Samuel. 1 Samuel capítulo 8, né? Samuel, ele já era bem velho, envelhecido, e constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, né? Porém, os filhos de Samuel, eles não andaram pelos caminhos de Samuel. Antes, eles se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, aqui fala sobre, né, onde o povo, né, já estava cansado. E eles queriam se igualar a outras nações que tinha reis para os governar. Então o povo de Israel foi um povo escolhido para não ser governado por homem nenhum. Mas eles queriam um governante, eles queriam alguém para governar eles. Foi quando o Senhor falou para Samuel, Samuel foi reclamar, foi até Deus, e Deus falou para ele: o povo não está te rejeitando, Samuel. O povo rejeita a mim. Faz o que o povo quer. Então o povo teve o que mereceu. O povo teve Saul por rei, um rei mau. Começou até bem, mas fazia muitas coisas na qual o Senhor o rejeitou. Então, em todo tempo, nós, né, somos chamados para servir ao único Deus. Um Deus que não nos aprisiona. Porque Saul, o povo teve o que mereceu. Né? O povo, eles estavam querendo se igualar a outras nações, porque a nação fulana tem um rei. Então nós também queremos um rei. Então o Senhor deu para o povo o que o povo queria. Muitas das vezes nós passamos por algumas dificuldades. Não, você quis, então você vai ter que passar. Então o povo só tem o que merece. Nós só temos o que nós merecemos. Porque um povo chamado, escolhido para servir a um único Deus, um Deus verdadeiro e fiel, ele não precisa de um governante. Ele não precisa ser governado por ninguém, porque ele já tem um governante que morreu na cruz do Calvário para me libertar, para te libertar. Um Deus tão grande, um amor tão enorme, que ele se doou por um povo que não merecia. Ele morreu. Ele levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si. Que amor é esse? Qual é a pessoa que poderia se doar ou se entregar por pessoas que não valia a pena? Porque outra hora eu não valia nada, mas o Senhor me chamou. Outra hora você não valia nada, mas o Senhor lhe chamou. E hoje você está aí. Hoje eu estou aqui falando do amor dele. Glória a Jesus.
Então, o povo aqui, eles estavam adorando essa deusa. Esse Deus, né? Que era abominável aos olhos do Senhor. Onde a palavra vai dizer que era um Deus babilônico. E esse Deus era o Deus da primavera. Ele era marido ou amante de uma deusa chamada Istar. Os seguidores dessa seita acreditavam, né? Então, muitos seguiam a este Deus. Muitos estavam sendo induzidos à adoração a este Deus. E que nesta tarde, a nossa adoração, a nossa transformação, não venha só ser por fora, mas por dentro também. As nossas vestimentas tem que ser as vestimentas espirituais. Uma transformação de dentro para fora. Uma transformação diferente, diferenciada. Uma transformação na qual o homem e a mulher olhe e veja verdadeiramente que nós fomos transformados pelo sangue, pela cruz. Porque a cruz, ela não nos deixa fraquejar. Ela não nos deixa fracassar. Quando você olha para a cruz, você está olhando para alguém que morreu e ressuscitou e levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores. Este homem é Jesus. Este homem é Jesus. E a Bíblia aqui vai dizer, no capítulo 8, no verso 9, no verso 10, que agora Ezequiel entra e ele olha e vê répteis, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel. Estava pintado na parede em todo o redor. Então havia répteis. O povo adorava répteis. O povo adorava todo tipo de animais abomináveis aos olhos do Senhor. O povo estava em uma idolatria, que até os répteis eles adoravam. Glória a Jesus. A idolatria aqui era tão grande que foi necessário o Senhor levar Ezequiel para Ezequiel ver o que estava acontecendo. Mas também no capítulo 18 fala, né, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará e nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Esta é a palavra. Mesmo que o povo gritasse, mesmo que eles ficassem inquietos, mesmo que eles gritassem, mesmo que eles se esperneassem, o Senhor não iria ouvir. Porque eles estavam plantando, eles estavam escolhendo, caminhando em terra estranha. Glória a Jesus. Então, mesmo que o povo gritasse, pedisse socorro, clamasse, o Senhor não iria os ouvir, porque eles escolheram adorar este Deus, o Deus da fertilidade, onde eles estavam sendo induzidos pelos anciões da casa de Israel. Então, homens conhecedores da palavra de Deus, conhecedores do Deus Altíssimo, eles estavam induzindo o povo. Muitas das vezes somos induzidos a adorar coisas ou pessoas por alguém que está lá na frente e fala algo, aí a gente vai lá e absorve aquilo. Mas o Senhor, ele não
O Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos chama para uma intimidade. E quando nós temos intimidade com Deus Altíssimo, Ele começa a abrir os nossos olhos para aquilo que Ele quer que nós adore, para aquilo que Ele quer que nós vejam. Porque muitas das vezes estamos com a venda nos nossos olhos, olhando para algo que não é para olhar, ou seguindo coisas que não é para seguir. Então, a nossa adoração tem que ser uma adoração diferenciada. Tem que ser uma adoração diferente. E essa deusa chamada Tammuz era uma deusa babilônica da primavera. Marido ou amante dessa deusa Istar. E havia muitos seguidores. Era pessoas seguindo esta deusa. Então, pessoas seguiam ela. Era uma deusa da vegetação. Então, Tammuz era um deus da adoração. Era um deus que as pessoas estavam adorando naquela época. Onde Manassés, né? Ele levou o povo a uma idolatria tão grande, na qual o povo começaram a esquecer Deus, esquecer o verdadeiro Deus. Né, o Deus de Israel que libertou o povo, que tirou o povo do cativeiro, que fez o povo andar, né, em terra seca, abriu o mar. O Senhor, Ele abriu o mar. E lá em 2 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 21, a gente vai ver que fala lá sobre a idolatria de Manassés, né, onde foi ele que trouxe para o santuário as abominações. 2 Reis. Então foi ele que levou o povo a essa idolatria, a adoração a deuses diferentes. Aqui a impiedade de Manassés e as ameaças de Deus, né, para com ele. Este homem, ele reinou. Imagine só, uma nação sendo liderada por um homem desse. Ele reinou 20. Ele tinha 12 anos quando começou a reinar em Jerusalém. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Então, tudo de abominável ele trouxe para o santuário, né? As coisas malignas, as abominações dos gentios que o Senhor detestava. Então, ele trouxe essas abominações para o povo adorar. Aqui no capítulo 21, no verso 7, diz assim: também pôs uma imagem de escultura do bosque, que tinha feito na casa de Deus, na casa de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, esta casa aqui não era para habitar outros deuses, né? Que o Senhor escolheu para habitar o nome dele. Né? Ele diz aqui, também pôs uma imagem de escultura do bosque, que tinha feito na casa de Deus, o Senhor, e dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Era para o nome do Senhor estar lá. Era para a adoração ao Senhor. Mas Manassés, ele levou ao povo a adorar esta deusa. A adoração a deuses estranhos. A deuses pagãos. Então, eu fiz aqui um estudo, né, onde fala sobre este Deus, né, que em algumas traduções é Deus, né, com D minúsculo, que fala sobre
sobre ele, né? E também assim, a deusa de uma divindade, né? Onde Manassés ele era tão idólatra que ele levou o filho dele, né? Para queimar, para passar no fogo. Então imagine só, que terrível, né? A gente conhecer a Deus e de repente distorcer aquilo que ele tem para nós, né? Que terrível foi Manassés, né? Levou o povo, né, à idolatria, onde o povo do Senhor era um povo escolhido. Somos escolhidos para uma só adoração, para adorar um único Deus, né? Então, assim, muitas das vezes, nós que servimos ao Cristo vivo e reto, estamos na posição de anciões, né? Hoje somos anciões, né? A nossa casa tem que haver uma única adoração. No nosso coração tem que haver uma única adoração, que é adorar a Deus. Então, a Tamuz era uma deusa, era uma divindade suméria, o deus da fertilidade. E a história diz que era um pastor. Ele era também conhecido como um Buzi, Bumuzide. Era uma antiga divindade suméria, sendo o deus da fertilidade. E um pastor, deus sumério da vegetação e da pastoríacia. Morria todos os anos. Imagine só, esse deus, ele morria todos os anos para ressuscitar, simbolizando o círculo da vida vegetal. E antes de morrer, foi o pastor do rei de Uruqui, cargo de importância. Podia também ser conhecido como do Muzi ou do Muzi. Era o marido, o amante dessa deusa está. E nos textos, ugaríticos, né? Essa deusa está é a mãe do Deus, simbolizando a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Então era terrível, né? O povo estava adorando, dando culto a esta deusa, né? Que chamava a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa do sexo. Então o povo estava sendo induzido à adoração a esta deusa. Aí nesta tarde, né? Foi uma palavra que eu estudei um pouco, não tanto, né? Mas eu senti vontade de trazer, né? E muitas das vezes o Senhor nos pergunta: quem está dentro de você? Quem verdadeiramente habita dentro de você? Quem habita verdadeiramente dentro de mim? Então aqui fala sobre o santuário de Jerusalém, né? O templo. E hoje em dia, este templo é eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. E dentro de nós tem que habitar Ele, Deus, o Espírito Santo. Ele não quer que eu e você divida a adoração. A adoração tem que ser para Ele. Não podemos adorar outras coisas, a não ser adorar a Deus. A adoração tem que ser uma adoração única, verdadeira, fiel, temente a Ele. E como eu falei, né, que lá em Samuel, né, eu achei bastante interessante que lá em Samuel, né, capítulo 8 em diante, fala sobre, né, que Samuel tinha, né, constituído seus filhos para sacerdote. Deixa eu ler aqui, irmãos, para eu não falar aquilo que não está na Bíblia. Então, lá em Samuel, capítulo 1, verso 8,
né? O Senhor também estava falando comigo sobre Samuel, né? Sobre esta palavra. Que é uma palavra onde, né, o povo queria, né? Ser igual a outras nações. E fala assim, no capítulo 8 e diante. Capítulo 8. Primeiro, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Beceba. E porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então eles queriam ser julgados, eles queriam ser guiados por um rei, né? O povo de Deus é um povo, né, no qual conhece a Deus, tem intimidade e mesmo assim quer ser governado. Eles queriam ser governados. Porém, no 6, né? Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Samuel ficou triste, né? Pelo que eles falaram, né, para ele. Quando disseram: dai-nos um rei para que nos julguem, ou nos governe, né? E Samuel orou ao Senhor e disse ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o povo aqui não tinha rejeitado Samuel. Samuel não era o rejeitado. Rejeitado aqui era o próprio Deus, né? O povo queria ser igual a outras nações, porque outras nações tinham os reis, né? Tinha pessoas para os governar, e eles queriam se igualar a essas nações. Eles queriam ser igual a essas nações. Então, muitas das vezes nós queremos ser iguais a outras pessoas, mas nós somos diferenciados. Nós somos diferentes. O Senhor nos chamou para ser diferente. Às vezes nós queremos se igualar. Eu quero ser que nem fulano. Não, a tua adoração é diferente. O que Deus tem contigo é diferente. A essência é diferente. Então não adianta você querer ser igual ou querer ser governado por alguém, porque quem te governa e quem me governa é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, o Senhor falou para Samuel que o povo não estava rejeitando a ele, e sim ao próprio Deus. Aí, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te faz a ti. Então aqui, Samuel falou Deus falou para Samuel, conforme todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito. Então, desde lá atrás, quando o Senhor tirou eles do Egito, onde chegou num certo... quando eles chegaram diante do mar, eles começaram a murmurarem, né? E quando eles atravessaram o mar, eles chegaram em um lugar e eles começaram a reclamar. E eles desejaram estar lá, na casa de Faraó, comendo as cebolas, né? Então, assim, o povo quer tão pouco, né? Então, é um povo chamado por Deus, onde o Deus era o próprio governante, onde de dia era uma nuvem de glória e à noite uma coluna de fogo para os guiar, né? De noite, de dia, né, uma coluna de fogo para o sol não envelhecer os seus rostos, o sol não envelhecer suas sandálias, não envelhecer suas roupas. Então eles estavam sendo guiados.
né? E de noite a coluna de fogo era para ele ser guiado, né? Ali é uma demonstração de que ele estava sendo guiado pelo próprio Deus. Então chegou um certo tempo que eles disseram, nos trouxesse aqui, Moisés, para nós morrer, perecer. E eles começaram a desejar estar lá, né? Lá no Egito, comendo as cebolas de Faraó, sendo oprimidos por Faraó, né? Então, assim, o povo de Deus sempre foi um povo que é assim, conhecendo o próprio Deus, andando com o próprio Deus, mesmo assim eles eram tão infiéis. Eles eram tão infiéis, eu não consigo nem explicar o tanto de infidelidade que eles tinham com Deus, porque eles presenciaram as grandezas, as maravilhas. Através de Moisés, o Senhor abriu o mar. E eles passaram em pé enxutos. Então, eles viram a glória de Deus, o poder que Deus tem. Mesmo assim, eles desejavam. Eles queriam estar lá com o Faraó, no Egito, sendo massacrados, sendo humilhados. Né? E o Senhor aqui fala, né, que desde sempre eles tinham rejeitado ao Senhor, desde sempre. Aí, aqui fala mais embaixo, né, no 9, eu estou enxergando tão mal, no 9, o versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protestam-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então, tem aqui, né, uma determinação, como ia ser o rei, que ia governar eles. Aí aqui fala, né? E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, né? Que lhes pediu um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Ele tomará os vossos filhos, os empregará para os seus cargos, para seus cavaleiros, tornaram adiante dos seus carros. E os porais por príncipes de milhares e por 50 cenários. 50 cenários para que levarem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e pretextos de seus carros e tomará as ovelhas, as vossas filhas, para perfumista, cozinheiras e padeiras. Então aqui, né, era assim, este rei iria ter essas igualias, né, onde os filhos iria ser entregue para trabalhar, né, as filhas para ser cozinheiras. Então assim, havia aqui uma escravidão, o povo queria ser escravo, né, o povo queria ser escravo. E eu estou enxergando tão mal. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas. Então, assim, antes de o Senhor, né, levantar outro rei, o Senhor falou para Samuel e Samuel falou para o povo as desvantagens que eles iriam ter. Então, imagine só, o povo sabia que ia ter desvantagem, mesmo assim, eles queriam um rei. Não importava o que o Senhor falasse para Samuel, eles queriam ser governados. Aí o Senhor diz, então tu quer ser governado, então o povo só tem o que merece. Então, muitas das vezes nós só temos o que nós merecemos. Aí aqui fala, né, no 15, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e as vossas jumentas tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados.
Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos ouvedes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, aqui o povo estava em desvantagem, né? O povo estava em desvantagem. Mesmo assim, eles queriam um rei. Eles queriam ser governado. Eles queriam ser instruído, né? Eles queriam ser, vou dizer assim, levado, né? Eles queriam ser escravos. Porque aqui há uma escravidão. Aqui está bem claro que há uma escravidão. Eles queriam, né, ser governado, ser escravo mais uma vez de alguém, de uma pessoa. E foi quando o Senhor, né, mandou Samuel ungir, né, Saul. E Saul foi um péssimo rei, né? Então depois o povo foi se queixar, né? Depois o povo foi se queixar. E muitas das vezes nossas escolhas vai refletir não agora, mas vai refletir lá na frente, né? Lá na frente, quando as coisas estiverem indo mal, aí a gente vai lembrar. Não, aí o Senhor vai dizer, você quis, foi você que escolheu, você pediu e agora toma. Você vai ter que levar até o fim, você vai ter que ir até o fim. Então, as nossas escolhas, muitas das vezes, são escolhas erradas, na qual, muitas das vezes, nós deixamos de consultar o Senhor e vamos consultar pessoas. Não, o Senhor, Ele te deu livre, você é livre, você tem comunicação, você pode dobrar os seus joelhos e se comunicar com Cristo. E falar com Deus. E perguntar a Deus qual é a direção que tem que tomar. Que você tem que tomar. Qual é a vontade do Senhor. Então temos esse livre acesso, né, para com o Senhor, para o Senhor decidir por nós. E muitas das vezes nós não deixamos que o Senhor decida por nós. Então, lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, fala sobre a idolatria no santuário, as abominações, né, que o povo estava adorando. Então o povo sempre foi levado a adorar outras coisas, outros deuses. Como aqui, o povo queria um rei. O povo queria ser governado como outras nações. Então eles nunca estavam conformados com o que o Senhor tinha para dar a eles. Eles sempre reclamavam, eles sempre argumentavam alguma coisa. Porque eles queriam ser guiados de uma forma na qual eles queriam ser guiados por homens. Eles queriam ser guiados por pessoas, por reis. E a palavra do Senhor diz, se você for lá ler, eu vou olhar aqui, quando o Senhor ele manda Moisés fazer as taubas. E lá está, não adorarás outros deuses, não farás imagens de esculturas. Amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Imagine só, ele está dizendo assim, ele não quer nada, ele só quer que eu e você adore ele acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Ele só quer que nós o adore. Que a adoração tinha que ser para ele. Tinha que ser toda para ele. Completa a sua alma. O seu coração. Venha almejar todos os dias adorar este Deus. Ele não quer nada em troca. Ele não quer nada. Ele quer pouca coisa. E esses deuses aqui queriam demais. Eles estavam adorar outras coisas, como o povo estava aqui. O povo de Israel estava aqui adorando outros deuses. Né, adorando esse Deus chamado Tamuz, né, que é o Deus da fertilidade, né? Eles adoravam, eles se sacrificavam, o povo se sacrificavam. E o Senhor não quer sacrifício, não. O Senhor só quer que você adore a Ele. A adoração tem que ser para Ele. Glória a Jesus. E é nesta tarde que eu digo para você, qual é a sua adoração? Como está a sua adoração? De que forma está ela? Será que a tua adoração está sendo para Ele? Glória a Jesus. Será que o teu clamor está sendo para Ele? Aleluia. Será que a tua adoração está sendo toda para Ele? Né? O povo aqui, eles estavam nessa situação. Estavam nessa situação, desta forma. Adorando um Deus no qual o Senhor não queria. Adorando os animais, os répteis, toda espécie de animais, o povo estava adorando. E eu, falando com o Senhor,
E eu fiquei, Senhor, como é que um povo, né, tão protegido, né, escolhido, né, lavado, onde eles viram, onde eles puderam contemplar a glória, a majestade de Deus no deserto, né? Eles, né, sempre tinha essa ânsia de adorar coisas. Você vai ver lá, né, quando Moisés ele sobe, né, lá para o monte, né, e ele demora a descer, onde o irmão dele, de Moisés, ele começa a fazer, ele tira, né, do seu pescoço, ele chama as mulheres para tirar os pingentes, né, Arão, e ali ele faz um bezerro, né, ele faz um bezerro de ouro para o povo adorar. Então eles tinham essa vontade de adorar, de adoração a outras coisas. E Deus não queria nada demais, ele só queria ser adorado. Era o mandamento: adorarás o Senhor teu Deus, o teu Senhor, acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa. Adorarás a Ele, só a Ele cultuarás, só a Ele você vai honrar, vai glorificar. Então o Senhor não queria nada demais, a não ser uma adoração perfeita e uma fidelidade diferente, né? E esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para trazer para você, para mim, né? Que estamos a ouvir e estamos atentos a ouvir a voz do Senhor, né? Então, é esse Deus tão maravilhoso que te escolheu, que me escolheu, e hoje estamos aqui pela graça. Porque é pela graça, porque se fosse pelas obras nós não iríamos ser salvos. Então nós estamos pela graça, estamos servindo a Ele todos os dias, derrubando um leão, né? Matando um Golias, porque a sobrevivência ela é muito, como é que eu posso dizer? Para nós sobreviver em um mundo tão tenebroso, onde a prostituição, onde a maldade habita nas pessoas, e nós estamos sobrevivendo um dia após um dia após outro dia. É porque verdadeiramente nós estamos servindo a um Deus que é fiel, e a sua fidelidade ela dura para sempre. E Ele tem nos sustentado, Ele tem segurado em nossas mãos, para que nós não venha cair ou venha fraquejar. É este Deus tão maravilhoso e tão poderoso que nós estamos servindo. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado por todos que entraram nessa live, né? E ouviram a voz do Senhor, porque eu não tenho nada, mas o Senhor, Ele é grande. Então, antes de começar a falar, né, a trazer essa palavra, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, que não seja eu que venha falar, mas que seja a tua palavra, que venha, que as palavras que o Senhor me dê venha do teu trono, da tua glória, que venha ser direcionada para as pessoas, para o coração de cada um e para o meu coração também. Que a palavra primeiro ela tem que vir para cá, ela tem primeiro que fazer efeito em mim, me libertar, me transformar. A palavra tem que primeiro me impactar, para poder impactar os irmãos que estão ouvindo. E aqui eu agradeço a minha oportunidade.